Olá, excelências, tudo bem? Eu sou Diego Barreto e hoje estarei trazendo 5 apontamentos sobre a competência da Justiça do Trabalho. Já pegou a caneta ou teclado para anotar? Então, deixe seu joinha, procure um lugar confortável para assistir, que já vai começar. A Justiça do Trabalho é uma justiça especializada, portanto, a principal questão que define a sua competência é a matéria. Afinal, tal justiça terá por finalidade analisar e julgar as questões decorrentes da relação de trabalho. Lembrando que trabalho é diferente de emprego, tendo em vista que esse primeiro se trata de gênero e o segundo de espécie. A doutrina elenca alguns critérios para definir o que é o trabalhador. Então, ela irá dizer que todo trabalhador presta um serviço, deverá ser uma pessoa natural e prestará o serviço a outra pessoa, aqui podendo ser natural ou jurídica. Já o empregado seria aquele que atende aos requisitos também estudados pela doutrina, como a infungibilidade, a onerosidade, a não eventualidade e a subordinação, os quais podemos discutir em um vídeo futuro. Comentem aqui se vocês querem que façamos isso. As matérias de competência da Justiça do Trabalho estão elencadas no artigo 114 da Constituição Federal. E aqui, duas coisas são importantes destacar. Em relação aos servidores públicos, caso estejam em regime estatutário, não terão seus litígios trabalhistas julgados pela Justiça do Trabalho, e sim pela Justiça Comum. Caso estejam em regime seletista, aí sim terão suas lides julgadas pela Justiça do Trabalho. E a outra coisa é quanto aos conflitos de competência. Fiquem atentos. Caso haja conflito entre as varas do trabalho de uma mesma região, a competência para julgá-lo será do respectivo TRT. Exemplo, se houvesse conflito de competência entre a 4ª e a 15ª Vara do Trabalho de Salvador, a competência seria do TRT da 5ª Região. Já se o conflito for entre varas de trabalho de TRT distintos ou de TRTs distintos em si, ou ainda se for entre um dos TRTs e vara do trabalho de um TRT distinto, a competência para julgá-lo será do TST. Ainda caso o conflito seja entre o TRT e outro tribunal, ou juiz do trabalho e outro juiz ou tribunal, a competência é do STJ. Por fim, sendo o conflito entre o TST e qualquer outro tribunal, a competência será do STF. Quando se tratar de dissídios individuais, ou seja, aqueles que envolvem o empregado ou empregados individualmente considerados contra o empregador, a competência para julgá-los é do juiz de primeira instância. Entretanto, e se tratando de dissídios coletivos, ou seja, aqueles que envolvem as entidades sindicais que representem os empregados contra a entidade patronal ou empregador ou vários empregadores, a competência para julgá-los é do tribunal colegiado. Em comarcas que... Pelo amor de Deus, não escrevam isso nas peças trabalhistas, por exemplo, juízo de direito da 10ª Vara do Trabalho da Comarca de Salvador. Não existe comarca na Justiça do Trabalho. Enfim, em comarcas que não tenham juízo do trabalho de primeira instância, os juízos de direito poderão ser investidos da jurisdição trabalhista, sendo remetidos os recursos das sentenças proferidas por estes no respectivo TRT, nos termos do artigo 112 da Constituição e 668 e 669 da CLT. Ademais, instalada a vara do trabalho, cessa automaticamente a competência do juízo de direito, inclusive para execuções de sentenças por eles proferidas, conforme a súmula 10 do STJ. Por fim, algo que pega muita gente. Em ações acidentárias, ou seja, aquelas de caráter previdenciário que tem o INSS no polo passivo da demanda, não são de competência da Justiça do Trabalho, e sim da Justiça Comum. Isso pega muita gente porque, primeiro, que envolve situações decorrentes da relação de trabalho, e segundo, o próprio nome das varas competentes confundem, sendo chamadas de varas de acidente do trabalho. Mas não se enganem, a competência é da Justiça Comum ou ordinária. Isso está expresso no artigo 643, parágrafo 2º da CLT, na súmula 15 do STJ e nas súmulas 235 e 501 do STF. Ufa, eu preciso dizer mais alguma coisa? Enfim, excelências, anotem todos esses apontamentos em seu caderno ou em seu computador que te ajudarão bastante nos estudos. Se gostaram, deixe seu joinha e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. E compartilhem, por favor, isso nos ajuda bastante a continuar trazendo vídeos para vocês. Em verbos excelências, nos vemos em breve. Até mais!